Oi, pessoas! Falei que eu vim aqui pra contar pra vocês sobre essa minha mudança drástica, né? E cá estou eu. Porém, antes de começar a me abrir aqui pra vocês, quero deixar alguns recadinhos. Eu estou me abrindo aqui pra vocês. Eu vou tocar em assuntos que são muito delicados pra mim. Então, pode ser que eu comece a chorar do nada e aí estejam cientes disso, tá? Outra coisa também que eu quero pedir pra vocês é respeito. Por quê? É a minha vida, eu estou falando da minha vida, dos meus sentimentos, e isso diz respeito a mim. Só eu sei o que eu estou sentindo, só eu sei o que eu estou vivendo. Então, eu entendo que as pessoas podem não acreditar, as pessoas podem não entender, até porque hoje em dia, ainda hoje em dia, né, a maternidade ela é muito imposta para nós mulheres, e é difícil mesmo aceitar que uma mulher não queira ser mãe. E principalmente uma mulher que passou a vida inteira falando que queria e agora de repente aparece falando que quer filho, não. Talvez o vídeo fique um pouco longo, mas eu vou tentar ser o mais breve possível. Já tem um tempo que eu tô com um incômodo no coração, sentindo que eu devia vir falar sobre isso com vocês, mas eu tava relutando porque eu não queria me expor. Eu acho que isso é uma coisa muito íntima. Eu tenho um processo de cura muito difícil e muito lindo ao mesmo tempo. Eu tô me reconhecendo como a mulher que eu sou, e isso tem sido bem pesado pra mim, mas necessário. Eu sei que tudo que tá acontecendo é uma coisa que devia estar acontecendo, né? Nada acontece por acaso na vida da gente. E eu precisei de uma ruptura pra eu começar a me enxergar. Desde pequena, desde que eu me entendo por gente, eu vivo pro outro. Eu não vivo mais, eu vivia pro outro. Era tudo assim, a minha vida ela foi baseada nisso, sabe? Em fazer o outro feliz, em fazer o outro me aceitar. E aí eu me moldava de um jeito que eu sabia que aquela pessoa, que os meus pais, que minha irmã, qualquer pessoa, né, fosse me aceitar. Então, isso me acarretou muitas coisas, sabe? Desde os meus 5 anos que eu sofri de ansiedade, então temos aí 22, quase 23 anos na labuta. E de uns 10 anos pra cá, mais ou menos, eu tenho uma relação de vai e vem com a depressão. E isso são reflexos do que eu fazia comigo, né? Dessa questão de querer ser perfeita pro outro, pra sociedade me aceitar. Eu fui me anulando e eu fui adoecendo. Então, a minha ansiedade ela sempre foi muito forte e de vez em quando eu tenho essas crises, né? Essas crises depressivas, crises de pânico. E aí a questão da gravidez era um ponto muito forte nisso, sabe? Porque a gente vive numa sociedade patriarcal, né? Então eu vivi muito da minha vida pensando que o certo era eu crescer, ter uma casa bonita, ter um marido, filhos, um emprego, um carro e pronto. Era assim que eu queria minha vida, era assim que eu achava que tinha que ser e não podia ser diferente. Então eu passei a minha vida inteira em busca disso. E aí eu sempre fiquei muito frustrada porque na época, né, de começar com os namoradinhos, essa coisa toda, eu não tive isso, eu não experimentei essa época. Eu ficava pirando porque eu achava que eu não ia conseguir nunca ter alguém pra conseguir realizar esse sonho, né? Começou a me corroer mesmo por dentro e eu comecei o meu processo de adoecimento do meu amor próprio. Foi quando eu passei a não gostar tanto assim de mim. Eu comecei a ficar muito insegura comigo, com o meu corpo, com o meu cabelo, com tudo. E é isso, eu comecei a me odiar mesmo, sabe? A odiar os meus traços, a odiar a minha pele. E eu tava sentindo que eu tava ruindo por causa disso, sabe? Porque isso tava tão enraizado na minha cabeça, essa coisa de eu preciso encontrar alguém pra eu realizar esse sonho da sociedade de ser perfeita, de ter a minha casa, de ter meu marido, de ter minha família, e era só isso que tinha na minha cabeça. E aí, quando meu ex apareceu na minha vida, eu já tava quebrada.
E ele começou a me mostrar que não era bem assim, que eu era linda, que eu era inteligente. E ele começou ali a trabalhar a minha autoestima. Eu sou muito grata a ele por isso, porque foi a partir disso que eu comecei a querer me enxergar, sabe? Porque eu queria, ainda era uma atitude errada, tá? Porque eu queria estar bem pra ele e não pra mim. Mas foi um começo, né? Então eu comecei esse meu processo de aceitação quando a gente começou a namorar. E foi um processo doloroso, viu? Não vou mentir pra vocês. Só que essa questão, né, da família, ela já tava impregnada em mim e eu não conseguia enxergar isso, sabe? E aí foi outro baque que eu tive, porque eu comecei a ficar meio tóxica mesmo, sabe? De querer impor pra ele uma vida e impor, não pra ele, né, mas pra gente, uma vida, e isso começou a atrapalhar. E aí eu ficava pensando o tempo inteiro, tipo, véi, se eu não fizer isso, poxa vida, tem séculos que a gente tá namorando, se eu não fizer isso, se eu não tiver minha casa, se eu não tiver meu filho, se a gente não casar, o que as pessoas vão pensar de mim, o que as pessoas vão pensar da gente e tal. E véi, o que é isso, sabe? Que bosta que é isso? O que as pessoas têm que pensar? As pessoas têm que pensar nada, quem tem que pensar sou eu tenho que ver se eu tô feliz. E eu não estava feliz com isso, eu não estava feliz, eu estava querendo fazer uma coisa pra provar pra sociedade que eu era capaz de fazer aquilo, sabe? E, mano, não era isso que eu queria. E aí eu comecei a perceber que eu tava adoecendo de novo. Eu tava começando a ter crises repetidas, porque eu tava ficando muito ansiosa com isso tudo. E eu queria apressar demais as coisas que não eram pra ser apressadas, só porque eu queria ser validada pelas pessoas. E foi aí que eu decidi terminar com ele, porque eu estava insatisfeita e estava deixando ele insatisfeito. A gente tinha divergências, né, de pensamentos. E eu decidi terminar, porque eu falei, não, eu amo muito você pra deixar que as coisas cheguem no limite em que a gente não vai conseguir mais olhar pra cara um do outro. Então, eu prefiro abrir mão desse amor e a gente seguir em frente, e foi o que nós fizemos. E o primeiro mês foi o pior mês da minha vida. A gente terminou em janeiro desse ano. E entre janeiro e fevereiro foram os piores meses da minha vida. Mas foram os meses necessários pra abrir meus olhos. E aí eu decidi que eu não queria mais ficar daquele jeito, eu não queria mais sofrer. E foi aí que eu comecei o meu processo de autoconhecimento, o meu processo de cura do meu eu. E foi a coisa mais linda e especial que eu fiz por mim. E foi daí que eu descobri que eu não queria mais ser mãe. Eu comecei a pensar em mim e no que eu gostava, no que eu queria pra minha vida. E eu comecei a parar de me importar com o que os outros iam pensar, sabe? Eu falei assim, não, Bárbara, agora você vai sentar, respirar e ver o que você quer pra você. Não o que você acha que a sociedade vai aceitar e vai achar válido você ser. E aí eu percebi que a gravidez não era uma coisa que eu queria. Não só a gravidez, gente, tem muitas outras coisas também. Mas é porque isso é uma coisa muito marcante pra mim, porque eu passei a minha vida inteira achando que era isso que eu queria, que era isso que eu devia fazer, que era isso que era o certo a se fazer. E não é o que eu quero, sabe? Eu acho lindo, eu acho a gestação, né, gerar uma vida, a coisa mais linda que Deus fez. Mas não é pra mim. Sabe essas mães que falam, tipo, eu amo meu filho, mas eu não amo a maternidade? É isso, sabe? É isso que seria pra mim. Eu tenho certeza que, tipo assim, se acontecesse algum dia de eu engravidar, ok, eu ia amar aquela criança, mas eu não ia amar ser mãe, porque isso não é uma coisa que tá no meu íntimo, não é uma coisa que tá dentro do meu coração. Eu não me vejo sendo mãe mais. Eu tenho um espírito muito livre, sabe? Eu gosto da minha liberdade. E
acho que você ter um filho, você ter um ser humano com responsabilidade é uma coisa muito forte, é uma coisa pra vida inteira e eu não quero essa responsabilidade pra mim, sabe? Mesmo que a pessoa vai crescer ali, tá? É um nenenzinho, eu amo nenéns, acho lindo, acho um amorzinho, inclusive vou mimar muito os meus sobrinhos, mas cresce, não vai ficar neném pra sempre, sabe? Cresce e começa a ter as próprias responsabilidades, mas eu ainda serei mãe daquela pessoa. Eu vou ter a responsabilidade por aquela pessoa o resto da minha vida até eu morrer. Independente das pessoas falando que não, porque depois que cresce, a responsabilidade é deles. Não, gente, não. Isso é uma responsabilidade nossa pro resto da nossa vida. E eu não quero essa preocupação. Eu não tenho responsabilidade. Gente, eu não tenho responsabilidade nem comigo direito, às vezes, sabe? Eu não tenho psicológico pra lidar comigo. Que dirá lidar com outro ser humano. Isso não tá dentro de mim, não tá no meu coração, sabe? Eu passei muito tempo achando que era isso que eu tinha que fazer, que era isso que era o certo, que era isso que eu precisava ter. E hoje eu tô com meu coração pulando de alegria e de paz por ter me libertado disso, sabe? Por ter libertado a minha mente disso. Hoje já é dia 13, daqui a pouco vai fazer 1 mês e meio, que desde março até hoje eu não tive uma crise de ansiedade. Eu não tive uma crise depressiva e isso foi depois que eu tive esse clique, sabe? Esse desbloqueio da minha mente. E eu fico tão em paz, gente, tão feliz de eu ter me livrado dessa raiz que estava impregnada em mim, que estava crescendo em mim, sabe? Nossa, eu me sinto tão livre. E eu entendo que é difícil pra vocês acreditarem nisso, porque eu fiquei implantando na cabeça de todo mundo que me conhece, todo mundo que convive comigo, inclusive na cabeça do coitado do meu ex, que ficava escutando até eu falar sobre isso. Mas hoje eu já não tenho essa vontade, eu não tenho vontade nenhuma. Sabe o que é vontade nenhuma de ser mãe? E eu estou muito em paz com isso. Eu já sabia, né, que eu não teria a bendita da aprovação das pessoas quando eu contasse sobre isso. Sim, infelizmente eu ainda tenho um pouco de dependência da opinião alheia. Mas calma, gente, eu tô no processo ainda, eu tô no processo de cura. Então eu demorei um pouquinho pra contar, né, pra minha mãe, pra minha irmã, pras minhas amigas. E quando eu contei não deu outra, né, ninguém acreditou. Tava todo mundo achando que eu tava louca, que eu tava fazendo isso por causa dos outros, por causa do ex. E eu falei, gente, pelo amor de Deus, né, no dia que eu desisti de um sonho meu por causa de macho, por causa de homem, vocês podem me internar porque eu tô louca. Não, pelo amor de Santo Cristo. Então, tipo assim, eu tô muito bem, eu tô muito em paz. E eu tô amando tudo que eu tô descobrindo sobre mim, sobre a mulher que eu sou, sobre a menina que eu sou. E tô muito nesse processo de cura da minha criança interior, que era uma coisa que eu tava sentindo que eu tava precisando muito. E eu tô achando um processo, assim, lindo. É difícil, Tem dia que eu só deito ali na minha cama, dou uma chorada e falo, pronto, agora vamos meditar, vamos pensar, vamos fazer uma terapia. E vou, minha filha. Vou indo um dia de cada vez, tô vivendo um dia de cada vez, mas eu já tô me amando infinitamente mais e eu acho isso extremamente importante. Mas o que eu quero deixar aqui pra vocês, eu acho que esse comichão que eu tava sentindo assim no coração pra vir falar sobre isso com vocês, é que não deixa, sabe, as coisas externas decidirem quem você vai ser, quem você quer ser na vida, sabe? Porque eu fiz muito isso e, nossa, eu me estraguei de uma maneira que eu não tenho nem como explicar pra vocês. Eu me perdi de mim de uma maneira feia mesmo, de uma maneira cruel. E isso porque eu queria agradar os outros, eu queria agradar a sociedade. Então, não deixem isso acontecer com vocês, não, tá? Façam sempre por vocês, a prioridade é sempre você, é você em primeiro lugar. Isso não é ser egoísta, isso é ter amor próprio, isso é ter autocuidado, sabe? Isso não é egoísmo, gente, não é egoísmo. Não fica pensando que te colocar como prioridade seja um egoísmo, porque não é. A gente precisa aprender isso. Deus, ele fala, não sei, né, qual religião vocês têm, mas Deus, ele fala que a gente deve amar ao próximo como a ti mesmo. Então é isso, sabe? É o amor próprio, ele tá falando aqui, ó, você se ama e aí depois você vai amar o próximo, porque você tem que amar ele do jeito que você se ama. Ou seja, se coloque em primeiro lugar. E é isso que eu tô fazendo agora. Então é isso, eu espero que vocês entendam. Eu fui bem genérica aqui em tudo, eu fui bem resumida
em tudo. Então, se alguém quiser vir bater um papo comigo para entender melhor isso tudo, pode me chamar no direct, mas por favor, com respeito. Respeitem a minha decisão, respeitem o meu processo, porque é o que eu falei no começo do vídeo, né? A minha vida, é o que eu estou vivendo. Ninguém tá dentro de ninguém para saber o que o outro sente, o que o outro pensa. Então, pode vir conversar comigo, mas com respeito, por favor. Beijinhos.